Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos,
como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Pai. Sorria, afasta a dor do coração, ajudando a quem precisa de uma força maior, capaz de transformar aflições em fortaleza de fé. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz do mundo de crescer com o rumo, de iluminar a própria paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que te faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar. Deixa a luz te invadir, faz como fosse abrir pro amor. O amor é pra se cantar bem melhor em família. O amor é pra se cantar com Jesus em família. E seremos bandejo amanhã, estandarte do movimento, uma grande espírita segue uma família. Desperta e vai, com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o
sempre a mudar, mesmo que sem perceber, redescobrindo seu interior. Está sempre a mudar, mesmo que sem perceber. Quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu bebê. Dando um novo rumo para o seu viver. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, A nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, Ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, te amo, pois tu és o meu vaso escolhido. necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. O inovidável se encantar, uma visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, uma luz amiga entender a razão da palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado a amar.
percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Bom dia, gente amiga. Recebam a nossa boa acolhida nas reuniões das manhãs de domingo. Primeiro, eu gostaria de lembrar que os cursos da nossa casa, em modelo virtual, reiniciaram no mês passado. Então, quem ainda não está estudando, não está nos cursos, ainda há possibilidade. Então, vamos estudar juntos? Fica aqui o nosso convite. Os estudos da manhã de hoje serão feitos por Priscila Catalão, o Livro dos Espíritos, parte 2ª, dos 3 reinos, perguntas 592 a 600, os animais e o homem. Esse é o assunto de hoje. E Vera Gonçalves, que nos trará o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, item 8, obediência e resignação. Então vamos acompanhar de perto, com bastante atenção,
todas as reflexões que as nossas queridas irão nos trazer na manhã de hoje. E após a reunião pública, nós temos GEAL. Então já deixem as crianças preparadas. Assim que terminar o nosso estudo da manhã de hoje da reunião pública, inicia o GEAL, a evangelização para as crianças. Manhã rica, manhã cheia de oportunidades de estudo e reflexão. Vamos aproveitar e que Deus nos abençoe. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humano. Nos dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo. Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que no fundo constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes nela se possam expressar. Onde estiveres, seja que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas, ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de trevas de um momento para o outro. Vala-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Mestre Jesus, amigo de intensa bondade, nessa prece de hoje eu peço que nós possamos estar com os caminhos abertos, com os ouvidos abertos, para que possamos absorver a palavra, de forma que ela se transforme em prática diária nas nossas vidas. Que a gente consiga sempre entender que somos o sal da terra, e que para isso precisamos de mais ternura no trato com o outro, de generosidade conosco mesmo,
e de muita coragem para olhar para dentro, se aproximar de nós mesmos, entender onde precisamos mudar e abraçar as nossas vulnerabilidades. Que a gente nunca perca de vista todo o amor infinito que Deus nos devota e que possamos estar sempre em busca de uma vida mais feliz, em comunhão com aqueles que são nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Olá! Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, da questão 592 à questão 600. Bom dia! É com muita felicidade que hoje eu vou conduzir esse estudo para vocês. E meu nome é Priscila Catalão, para quem não me conhece. Infelizmente hoje eu não consegui colocar o videozinho para vocês me verem por questões técnicas. Mas vamos lá, vai dar tudo certo e a gente vai conseguir entender certinho o que os Espíritos e Kardec vieram nos trazer nessas questões. Então, a primeira questão é a questão 592 e todas essas questões estão dentro do escopo do tópico Os Animais e o Homem. Na questão 592, Kardec vai perguntar assim: se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Então, Kardec quer saber se, em relação à questão da inteligência, né, da razão, quando a gente compara os homens e os animais, é difícil estabelecer uma linha que faça uma diferença entre nós e os animais, porque de vez em quando a gente percebe que alguns homens se comportam de forma muito errônea, de forma que demonstra uma certa superioridade no comportamento dos animais em relação a estes homens. Como é que a gente então faz essa diferença entre o homem e o animal? E aí os espíritos vão responder: a este respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então os espíritos trazem essa visão de que muitas vezes nós aqui na Terra, né, dadas nossas discussões, nossos debates intelectualizados, queremos comparar o homem com o animal ao nos deparar com as ações e o comportamento de certos homens que se rebaixam e que agem de forma muito errônea. Talvez até comparemos esses homens a animais que são puro instinto, né, como todos os animais. E em outras vezes comparamos o animal com o homem, querendo que o animal se adapte a um comportamento que é o comportamento do homem. Então os espíritos já trazem aí que a gente está errado nesse ponto, que o homem é o homem e o animal é o animal. O homem, apesar de muitas vezes agir de forma muito baixa, ele também tem a capacidade de agir de forma muito certa, de se elevar e de evoluir moralmente. E mais ainda, o homem tem a razão.
E através da razão o homem pensa e se aproxima de Deus. Então está aí a grande diferença entre o animal e o homem. E aí os espíritos ainda puxam a nossa orelha, falando: pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos. Porque apesar de muitos animais terem corpos que são até mais fortes do que os nossos, eles não são seres que são inteiramente livres. E nós somos seres que somos inteiramente livres porque possuímos a faculdade do pensamento. E em pensamento somos todos completamente livres. O animal não tem essa faculdade, ele não possui a razão. E tá aí a grande diferença, né? E aí na questão 593, Kardec pergunta: poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Quer dizer, os animais só têm instinto? Ou eles têm algum tipo de intelecto? E os espíritos respondem: ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Então eles trazem que realmente a maioria dos animais eles têm muito mais exacerbado o instinto. Porém, eles também têm vontade. Tem uma certa inteligência que não alcança o mesmo nível que a dos homens, mas possuem. E a gente, quando a gente tem um animalzinho doméstico, a gente consegue perceber isso. Quem tem gatinhos, quem tem cachorrinhos em casa, consegue perceber que eles expressam suas necessidades de forma bem clara pra gente, que eles têm vontades, que eles têm certa inteligência sim. E Kardec pondera logo depois dessa resposta dos espíritos: não se poderia negar que, além de possuírem instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Então Kardec coloca aí pra gente que essa vontade, essa inteligência está sempre voltada para a satisfação das suas necessidades, das necessidades que eles têm, né, que são físicas, e ao sentido de preservação da própria vida, né? Daí ele continua: nada, porém, criam, nem melhor alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Então eles estão basicamente vivendo de forma mecânica, né? Isso que Kardec traz pra gente aí nessa ponderação. A cria, separada dos de sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entrega a si mesmo. Não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Então aí ele vai falando dos animais que a gente consegue, né, ensinar algumas coisas, né? Os nossos animais domésticos, que a gente consegue treinar de certa forma. Ele conta pra gente que esse progresso que a gente percebe neles, na realidade é limitado. Se a gente não os treinasse todos os dias, não estivesse com eles reforçando esse treinamento, eles esqueceriam disso. Porque não traz uma característica permanente esse tipo de desenvolvimento, porque eles não têm realmente a capacidade intelectual para conseguir que isso seja permanente. Daí passamos para a questão 594, onde Kardec pergunta: tem os animais alguma linguagem? Interessante essa pergunta, né? Será que eles se comunicam de alguma forma? E aí os espíritos respondem: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicar entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais.
Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restrita também são as ideias que podem ter. Então aí eles trazem novamente essa ideia de que os animais eles estão sempre vivendo e focados na conservação de sua espécie, na conservação e na preservação de sua vida e na satisfação das suas necessidades próprias e físicas, né? No entanto, eles de fato se comunicam, né, como os espíritos colocam, de forma que eles se entendem, porém essa comunicação também é limitada por causa dessa limitação intelectual deles. Novamente, quem tem bichinho em casa sabe que eles se comunicam sim, porém não da mesma forma que nós, seres humanos, através de um sistema de códigos que compõem as línguas, né? Um sistema de códigos que dá forma à nossa linguagem. Não é a mesma coisa entre eles. Aí Kardec propõe uma nova pergunta, uma subpergunta, né? Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? E aí, os animais que não têm voz, como é que fica? Os espíritos respondem: compreende-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros homens só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensai que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem, porém a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias. Ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da inteligência. Novamente, eles falando que mesmo aqueles que não têm voz conseguem se comunicar de certa forma, assim como os homens que não possuem a forma de se comunicar verbalmente, porque carregam deficiências como a surdez, que dela advém a mudez, né? Porque aí a pessoa que é surda não consegue reproduzir os fonemas, porque não tem o estímulo da repetição. E esses animais, mesmo assim, conseguem também se comunicar. E, novamente, eles reforçam o fato de que eles têm essa questão da comunicação muito intrínseca, muito ligada a questão das suas necessidades, né? E aí Kardec complementa. Efetivamente, os peixes, que como as andorinhas emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meio de se advertirem, de se entenderem e combinarem. Por aí já dá pra gente entender como é que eles se comunicam, né? Eles se comunicam da forma deles, e eles precisam dessa comunicação até para sobreviver, né? E aí Kardec continua. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Muito bom, né, gente? Vamos à questão 595, então. Nessa, Kardec coloca: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? E aí, será que os animais também possuem livre-arbítrio como nós? Será que eles são completamente livres para escolher os caminhos que suas vidas vão tomar? Os espíritos respondem: os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades, e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que eles. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então, primeiro os espíritos vêm trazendo para a gente que os animais eles não vivem de forma autômata, né? Eles não são máquinas, eles não são robôs. Porém, a liberdade deles é restrita, porque novamente eles vão falar sobre essa questão das necessidades. Os animais eles vivem para suprir suas necessidades, para preservar suas vidas, né? O ser humano não vive só para isso.
O ser humano sim tem um instinto de preservação e conservação da sua vida. Vários mecanismos que a gente aciona para que a gente consiga preservar a nossa existência. Porém, a gente também tem outras características, né? A gente tem vontade de ser feliz, a gente tem necessidade de afeto, que são necessidades emocionais, não são físicas, né? E os animais não, né? Os animais, eles têm necessidades reais, assim, concretas, físicas, as quais eles querem sempre suprir, e portanto, devido a esse aspecto da vida deles, a liberdade deles é bem mais limitada, porque está circunscrita à vida material, né? Eles não têm consciência da vida espiritual como o ser humano tem. Seguindo, temos a questão 596, onde Kardec pergunta: de onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem, e por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Então, por que os passarinhos, né, os pássaros, as aves, eles parecem imitar a linguagem do homem? Um papagaio consegue imitar o que a gente fala, porém o macaco não, que tem um corpo muito mais parecido com o nosso. Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Então aí os espíritos já deixam bem claro que é simplesmente imitação. Não existe uma questão intelectual atrelada a esse tipo de comportamento dos animais. Questão 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Já que a gente já viu, através das respostas dos espíritos para as outras perguntas, que os animais não são apenas máquinas, vivendo de maneira completamente automática e apenas instintiva, será que eles têm algum princípio que sobrevive à matéria? Será que quando um animal morre, alguma coisa dele ainda vive? E aí os espíritos respondem: e que sobrevive ao corpo. Então essa resposta é muito legal, né? Porque quando a gente olha para os bichinhos, né, na floresta, quando a gente vê os nossos animais domésticos e percebe que neles também existe um princípio que sobrevive à morte, que eles não são seres apenas materiais, isso é muito feliz, né? Perceber que Deus é tão misericordioso que nenhuma das suas criaturas morre para sempre, todas as suas criaturas vivem. E aí Kardec coloca: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Lembrando que a alma é o espírito encarnado, né? E o espírito é o espírito. Então os espíritos respondem: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Então, sim, né, existe esse princípio que sobrevive à matéria, que quando está num corpinho material é o animalzinho que a gente está vendo ali, e que quando desencarna, quando morre, sobrevive. Porém, entre a alma humana, né, que é o espírito encarnado, e o animalzinho, existe uma grande distância. E aí chegamos à questão 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Será que os animais têm consciência de si? Será que eles têm subjetividade, identidade? Vamos ver o que os espíritos respondem. Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência de seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, eles não têm consciência de si. Conservam suas peculiaridades, né, sua identidade, que a gente sabe, que quem conhece, quem tem animal em casa, sabe que cada um é uma individualidade diferente. Algumas pessoas até dizem que seus animais têm personalidades diferentes,
Porém, quando ele desencarna, quando ele morre, ele não tem essa consciência de si como nós. Quando desencarnamos, temos consciência de quem somos, de que somos espíritos, de que estamos vivos. E aí na 599, Kardec coloca: a alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Nossa, pergunta interessante essa, né? Será que eles conseguem escolher em qual espécie eles vão nascer? Se vão nascer um gatinho, um cachorrinho, um leão, um macaquinho? Vamos ver o que os espíritos respondem. Não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Como a gente já viu, livre-arbítrio é uma característica humana, né? Os animais têm uma liberdade cerceada, uma liberdade restrita. Então, eles não têm como fazer escolhas, né, na hora do encarne. Como os seres humanos, como nós, seres humanos, muitas vezes temos o privilégio de escolher certas coisas a respeito da vida que a gente vai viver, né? Certos caminhos que a gente vai tomar, eles não têm essa escolha. Finalmente, chegando à questão 600, que será que Kardec traz para nós ali? E aí, na questão 600, Kardec traz a seguinte pergunta: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? Então, gente, quando a gente desencarna, nós homens, a gente vai para a erraticidade, né, para o plano espiritual. Por um tempo mais curto ou mais longo, dependendo da necessidade do espírito, mas todos passamos por lá. Será que os animais também precisam desse tempo na erraticidade? E aí os espíritos respondem: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. Então, gente, só explicando o que é espírito errante é aquele que não está encarnado. É o espírito que está desencarnado, que está passando um tempo no plano espiritual, né? Que não está na Terra. E aí, nesse comecinho, a gente já vê que sim, eles passam um tempinho numa certa erraticidade, mas já dá pra gente perceber que não é o mesmo tipo de plano espiritual que o espírito desencarnado fica, né? Porque os espíritos usaram exatamente essa palavra, uma espécie de erraticidade. Então, não sei explicar mais do que isso, porque não tenho esse conhecimento, mas imagino que seja um pouco diferente. E aí eles continuam: de idêntica faculdade não dispõe dos animais. Então, os animais não têm livre-arbítrio, não podem escolher certas coisas de sua jornada, né, na Terra, e o ser humano pode. E aí eles continuam: a consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado um tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, o animal, como a gente vê aí, ele pode reencarnar quase que imediatamente. Os espíritos que cuidam dessa parte, eles vão julgar, e aí pode ser que eles encarnem quase que imediatamente. Já o ser humano, o espírito, ele precisa de um tempo na erraticidade. Por quê? Porque a gente precisa de um tempo para ponderar sobre a última encarnação que a gente teve. A gente precisa avaliar os nossos erros, planejar a nossa próxima encarnação, é claro, devido às proporções da evolução de cada espírito, né? Existem espíritos que não alcançaram a evolução suficiente para ter esse tipo de privilégio, que é participar do planejamento de sua próxima encarnação, que é ter um tempo para ponderar sobre seus erros. Mas quanto mais evoluído o espírito mais ele tem esse tipo de opção, né, de privilégio, de passar um tempo refletindo sobre como foi a sua última encarnação. Os animais, como eles não têm o intelecto tão avançado, eles não têm consciência de si mesmos, eles não precisam desse tempo. Então eles não ficam na erraticidade como os espíritos. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer a vocês por toda a atenção que vocês me deram nessa manhã, por terem contribuído com o estudo através de seus pensamentos, da vibração que vocês mandaram. Agora a gente vai fechar os olhos, a gente vai pensar em Jesus e agradecer a Deus
A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, não mais do que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no coração da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou a perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Do seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá, senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder. Cedo ou tarde, ela cede. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinos. Essa mensagem é de Lázaro, em 1863. Vamos refletir juntos nessa linda e atualíssima mensagem do Espírito Lázaro, que vem nos lembrando de que mudam-se os séculos, mas os homens quase não caminham na direção da sua evolução moral. Jesus veio até nós ressaltando com os seus exemplos para sermos ativamente obedientes às leis e humildemente resignados, pois não somos vítimas senão de nós mesmos,
daquilo que semeamos ontem ou que estamos semeando agora. Porém, como disse Lázaro, quem disse que o obediente não tem vontade própria? Quem disse que o resignado não tem sentimentos ou virtudes para exercitar? Aquele que é obediente tem o seu foco na razão. Há um antigo ditado que nos diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é? Ser obediente às leis cria ordem que vai nos levar ao progresso. E aquele que é resignado coloca seu foco na paciência, não na inércia, não na acomodação. Ambos esses sentimentos têm que ser ativos, porque é preciso querer para fazer acontecer. É preciso ativar e exercitar a vontade firme, tanto para obedecer, como para se resignar a uma situação. Jesus nos mostrou esses dois momentos durante o seu messianato. Porém, hoje, infelizmente, é fácil se constatar que, apesar do avanço e do crescimento intelectual que nós já dispomos, nós vivemos uma indiferença moral assustadora. Todas as gerações devem fazer esforços para avançar intelectualmente com as invenções, com as descobertas, com os aperfeiçoamentos, para que realmente o progresso gradual se faça. Não é assim? Todo ser que não se esforça por aperfeiçoar-se e aperfeiçoar o seu ambiente, o seu povo, o seu mundo, está desprezando a grande oportunidade que é a reencarnação. Nós reencarnamos para buscar o aperfeiçoamento do saber e da moral, em contato com os rigores da lei a que somos submetidos, tanto a lei divina quanto a lei humana, e em contato com os nossos semelhantes. O progresso virá para todos, incontestavelmente, porque progredir é lei divina. Crescer, multiplicar as oportunidades, intelectualizar-se e moralizar-se, para podermos chegar a sermos bons, como Jesus disse que o Pai é, e para nos amarmos, como Jesus nos ama. Temos que apressar o nosso passo. Concordam?
Oremos. Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão, que nos socorre em todos os momentos. Seja conosco, amigo, nos momentos alegres que precisamos agradecer a tua presença conosco, e nas aflições, quando buscamos o teu amparo para nos fortalecer. Ajuda-nos, Jesus, a compreender e, mais do que isso, a vivenciar as tuas lições, amadurecendo em nossos espíritos as virtudes necessárias ao nosso aprimoramento, para podermos apressar o passo. Ilumina, Jesus, a nossa inteligência para sermos capazes de usá-la em proveito coletivo. Mas, acima de tudo, ajuda, Jesus, nas nossas escolhas morais, para sermos dignos do teu amor por nós. Que assim seja. Graças a Deus. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que podes fazer. Seja o que for, também vais receber. De coração, ajude um irmão. A caridade é o caminho do amor. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver ficar em pé. Quem é feliz eu quero ver bater as mãos. Quem é feliz eu quero ver bater o pé. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver dizer olá. Olá! Quem é feliz eu quero ver dizer legal. Legal! Quem é feliz eu quero ver dizer Jesus. Jesus! Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver sentar. Quem é feliz eu quero ver levantar. Quem é feliz eu quero ver dançar. Quem é feliz, quem é feliz,
Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver pular. Quem é feliz eu quero ver rodar. Quem é feliz eu quero ver abraçar. Do livro Respostas da Vida, de André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 4. Viver melhor. Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Oi, pessoal! Vamos fazer a nossa prece? Agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos juntinhos, estudando. Apesar de cada um estar em sua casa, estamos nos comunicando através do computador, do celular, tudo para sermos pessoas melhores. Que a gente possa refletir sobre o uso das tecnologias de maneira equilibrada, a facilitar as nossas vidas. Abra os nossos corações, Senhor, para as riquezas da natureza e do convívio com o outro. Graças a Deus, graças a Jesus, pedimos permissão para iniciarmos a evangelização infantil. Olá! Hoje eu vim trazer uma reflexão sobre o tema da nossa aula, que é a falsa felicidade das aparências. E para começar a nossa reflexão, eu queria que todo mundo parasse um pouquinho para pensar: será que a gente está fazendo bom uso do nosso celular, das nossas redes sociais? Quanto tempo do nosso dia a gente dedica a postar fotos, a escrever frases nas nossas redes sociais, e quanto tempo do dia a gente está dedicando a passar um tempinho com a nossa família, assistir um filme juntinho, dar umas risadas, estudar, enfim, fazer alguma atividade com aquelas pessoas que estão com a gente no nosso dia a dia. As redes sociais, a internet, não é nossa inimiga. Através dela, a gente consegue fazer muita coisa legal. Conseguimos fazer amigos, né? Conhecer pessoas novas. Às vezes até pessoas que estão lá do outro lado do planeta e que talvez
Se a gente não tivesse essa opção de conexão, a gente não conheceria. Mas é importante a gente lembrar daquelas pessoas que estão com a gente ali fisicamente no nosso dia a dia. A família é o meio que Deus criou para que a gente possa aprender a pensar no outro, exercitar paciência, perdoar, conviver e assim todos nós podermos evoluir. Nenhuma família é perfeita, mas trabalhando juntos nós podemos construir um lar amoroso, fraterno, onde todos nós encontraremos forças para vencer nossas lutas do dia a dia. Então, vamos tentar dar um pouquinho mais de atenção para nossa família e fortalecer nossos laços de amor, tá bom? Beijinhos! Agora a gente vai assistir a uma história. História Contada. A magia dos livros em vídeo apresenta A Riqueza da Vida. Numa cidade grande vivia uma família muito rica. O pai era empresário, a mãe doutora e seu filho, já com 11 anos, estudava em uma das melhores escolas da cidade. Ele não parecia gostar muito de aprender e preferia passar a maior parte do tempo trancado em seu quarto, jogando videogame. No pouco tempo que conseguiam passar juntos, em família, o pai e a mãe às vezes tentavam convencer o garoto a estudar mais, fazer esportes e ser mais sociável, já que quase não tinha amigos. Mas o garoto não demonstrava nenhuma vontade, até resmungava sem dizer nada. Um dia, numa dessas tentativas de convencer o menino a sair do quarto, o garoto surtou, gritou, berrou, dizendo muitas vezes: "Eu odeio nossa vida! Odeio esse apartamento! Odeio tudo! Às vezes tenho vontade de fugir daqui!" Os pais, assustados, decidiram que era hora de mostrar ao garoto a realidade, para que soubesse dar valor às coisas boas da vida. Na semana seguinte, então, levaram o menino até uma fazenda humilde, onde moravam seus primos, para que pudesse passar com eles as férias de inverno e assim ver como as pessoas podem ser pobres. Deixaram eles sem celular, e logo o menino percebeu que nem mesmo televisão os primos tinham. No primeiro dia, o garoto ficou muito irritado com seus pais e não queria fazer nada. Mas logo seus primos o convenceram a ir nadar no rio e conhecer a Primorosa, uma grande cachoeira que caía das alturas num poço raso onde adoravam nadar. 2 semanas se passaram e os pais do menino vieram lhe buscar. Na viagem de volta para casa, perceberam que o olhar do garoto estava distante, vidrado no horizonte. Então perguntaram: "Como foi a viagem, filho? Você viu como as pessoas podem ser pobres?" O garoto respirou fundo e disse: "Sim, pai." "E o que você aprendeu?" perguntou o pai. O filho então respondeu: "Eu vi que nós cuidamos de um cachorro de raça em casa e eles cuidam de 4 vira-latas. Nós temos uma piscina de água parada cheia de químicos que alcança o meio do jardim. Eles têm uma bela cachoeira que deságua num rio sem fim de água cristalina e cheio de peixinhos e outras belezas. Nós compramos luminárias importadas do Oriente para iluminar nosso jardim, enquanto eles se iluminam com as estrelas, os vagalumes e a lua todas as noites. Nosso pátio é de pedras e vai até o portão de entrada do prédio. O deles é verde e chega até o horizonte. Nós compramos toda a nossa comida e cozinhamos no micro-ondas. E eles cultivam e colhem a deles, que tem um sabor
tão gostoso por ser preparado no fogão a lenha, feito de barro. Passamos muito tempo em frente à televisão, enquanto eles passam os dias ouvindo o som dos pássaros e à noite contando histórias ao redor da fogueira, escutando os sons dos grilos, cigarras, rãs e sapos. Para nos proteger, vivemos cercados por muros altos, cheios de alarmes. Eles vivem de portas abertas, protegidos pela vista dos vizinhos. Nós vivemos conectados e hipnotizados pelos celulares, fones de ouvido e televisores de tela plana, enquanto eles estão conectados à terra, ao céu, à água, às montanhas e aos animais. Você e mamãe têm que trabalhar tanto e passam tanto tempo ao celular que quase nunca nos vemos e podemos conversar. Eles têm tempo de sobra para conversar e conviver em família. Os pais ficaram impactados com a profundidade do pensamento de seu filho e, por fim, o filho acrescentou: "Obrigado, pai e mãe, por terem me ensinado quanto pobres nós somos." A felicidade é um estado interior poderoso, que não depende de fatores externos, nem do que temos ou deixamos de ter, mas sim da maneira que percebemos a vida e as atitudes positivas que tomamos. E assim se acaba essa história contada. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, gostaram do nosso vídeo de hoje? Muito legal a nossa historinha, não é? Vamos conversar um pouquinho sobre ela? Vocês viram que na nossa história a família era rica? O pai e a mãe trabalhavam muito para dar tudo aquilo de material o filho queria. E o menino, ele tinha tudo mesmo que ele gostava: videogame, celular, televisão. Mas ele não gostava de estudar, não é verdade? É legal isso? O que vocês acham? Eu acho que isso não é legal, pois gostando de estudar é que nós vamos aprender coisas muito legais. Nós vamos tomar conhecimento das nossas aptidões, de tudo aquilo que nós sabemos fazer, sabe? E nós podemos descobrir coisas novas a cada dia estudando. Isso sim é legal. Bom, voltando à nossa história, vocês viram também que a família passava pouco tempo juntos porque os pais trabalhavam demais? Eu acho que no fundo, eles sentiam falta uns dos outros. O que vocês acham? Mas mesmo trabalhando demais, os pais viram que o menino não gostava de estudar e resolveram cobrar dele sobre isso. E aí o que aconteceu? Eles brigaram e o menino disse coisas muito feias. Ele disse que odiava tudo, que odiava os pais, odiava o lar, odiava até a vida que eles tinham. E aí, o que os pais fizeram, vocês lembram? Eles levaram o menino para a fazenda de uns familiares, que eles consideravam humildes e pobres, achando que isso seria um castigo para o menino. Vocês acham que isso seria um castigo para ele? Por que os pais estavam fazendo isso? Na nossa história fala que os primos não tinham as mesmas facilidades que o menino. Eles não tinham televisão, videogame, eles não tinham celular. Ou seja, eles não tinham as mesmas coisas materiais que o menino e que ele dava muita importância. Mas vocês viram o que aconteceu? Ele acabou se enturmando com os primos, brincou com eles o tempo inteiro, conheceu o rio, a cachoeira, e ele gostou de ficar ali com eles, vocês notaram? Até que no dia em que os pais vieram buscá-lo, eles perguntaram para ele. Vocês lembram o que os pais perguntaram? Eles perguntaram se ele viu como as pessoas podem ser pobres. O que vocês acham disso? Vocês acham que os primos do menino também eram muito pobres? Os pais perguntaram se ele aprendeu alguma coisa. Vocês lembram o que ele respondeu? Ele fez uma comparação sobre tudo aquilo que ele tinha na casa dele e os primos têm na fazenda. Ele falou sobre o cachorro, que ele tem um e os primos têm vários. Sobre a piscina que ele tem, mas os primos têm o rio e a cachoeira.
sobre a luz da luminária artificial que ele tem em casa, mas os primos têm a luz das estrelas e dos vagalumes. Ele falou do pátio de pedra que ele tem, mas os primos têm a verde grama até onde os olhos não podem mais ver. Ele falou também da comida que eles compram e fazem no micro-ondas, mas os primos têm a comida cultivada por eles e feita no fogão a lenha, que ele disse que é muito gostoso. E uma coisa muito importante, ele falou que eles ficam conectados e hipnotizados o tempo inteiro através do celular, enquanto que os primos são conectados à natureza e aos animais. A gente sabe que a internet e o celular são bem importantes nos dias de hoje, não é verdade? Pois vejam só, é através do celular, da internet, que nós podemos estar assistindo a nossa aula da evangelização de hoje. Mas é legal ficar o tempo todo conectado nas redes sociais sem conviver com a nossa família? O que vocês acham? E no final, o menino refletiu e disse que pobres são eles, pois pobres são aqueles que não aproveitam do tempo que têm com a família, com a natureza e com os bons momentos. Que felicidade é um estado interior poderoso. E que para sermos felizes nós não dependemos de nada exterior. Não dependemos de ter muitos bens materiais. Nós dependemos apenas de ser pessoas melhores, de convivermos fraternalmente e com respeito uns com os outros. E isso me lembra um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que será que Jesus quis dizer com pobres de espírito? Vocês sabem? Ele quis dizer que pobres de espírito são os humildes e que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Então eu acho que o menino da história aprendeu bem a lição, vocês concordam? Porque ele aprendeu que para ser feliz, ele não precisa ser orgulhoso. Ele não precisa de todos os bens materiais do mundo. Ele não precisa ficar conectado o tempo inteiro nas redes sociais, nem jogando videogame o tempo todo. Ele compreendeu que ele precisa, para ser feliz, estudar. Para ter conhecimento, ele precisa conviver em família com amor e respeito. Então é isso, galerinha. Ficaremos por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amores da evangelização. Eu sou a tia Deise e estou aqui para fazermos juntos uma atividade. Vamos trabalhar o tema A Falsa Felicidade das Aparências. Um tema bom, né? Muito forte. Vamos refletir juntos à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus. Vamos começar pensando assim, refletindo assim. Valorizar a vida que nós temos. O que nós temos para sermos felizes e fazermos o outro feliz também, né? E o que nós temos? Para começar, nós temos a nossa encarnação. Olha que legal. Por que eu digo isso? Porque a nossa encarnação, aqui estamos agora, é a melhor que nós tivemos. Porque em cada uma nós aprendemos alguma coisa e ficamos um pouquinho melhores. Por quê? Porque cada aprendizado fica guardadinho, sabe aonde? Aqui, ó, na nossa cabecinha, em nossa consciência. Devemos também valorizar nossa família, os amigos, a escola, o trabalho, as pequenas e grandes tarefas que já temos condições de realizar. E tudo é tão simples. Vamos ver como é que isso é simples? Através da atividade com um dado. Hoje nós vamos fazer um dado. Eu fiz um dado com uma caixa de leite, mas podemos fazer com caixa de mate ou mesmo se você já tiver uma caixinha quadrada em casa. Peguei uma caixa que tinha o jeitinho de quadrado, né, na caixa de leite. Aqui tem 7 centímetros e aqui tem 15.
tá? Cortei, deixei uma aba aqui pelos lados, ó, cortei só um pedaço. Aqui também, ó, dei o talho para poder montar o dado. Botei para dentro, ó, assim, e fui encaixando. E aí, olha o dado pronto. Depois eu encapei. Você pode encapar com desenhos feitos por você ou retirados de revista, de jornal, encarte. Bom, o dado, ele terá alguns desenhos. Os meus eu já tinha em casa por conta de evangelização. O que pode nos tornar felizes? O que nós temos realmente para sermos e fazermos o outro feliz? Nossos ouvidos, nossos olhos, nossos pés, nossa boca, nosso nariz e nossas mãos. Então vamos ver como? Vamos jogar o dado? Tá na hora, né? Vamos lá. Vou jogar, hein? Ei, caiu os olhos. Como os olhos podem me fazer feliz? Bom, em casa vocês vão ter as situações que vocês quiserem. Falarem aquelas que vocês querem. Eu vou falar só como sugestão, tá bom? De cada um deles. Nos olhos, eu entro na cozinha e vejo o quê? A minha avó preparando a minha comida preferida. Preferida, macarrão. Adoro uma macarronada. Certo? Foi o que eu vi. Vamos jogar o dado novamente? O nariz. O que o meu nariz tem a ver com a minha felicidade? Ah, tem sim. Quando a minha mãe chega em casa e eu sinto o perfume que ela colocou. É muito bom a gente sentir o cheirinho da pessoa, o perfume que ela usa. Vamos jogar novamente? Caiu no nariz. Os pés. Como os meus pés podem me ajudar a encontrar a felicidade? Bom, eu lembrei que hoje é o dia do caminhão da Conlurb passar. Aí o que eu faço? Vou até a cozinha, recolho o lixo. Vou até o banheiro, recolho o lixo. Passo pelo quintal, recolho o lixo e levo até o portão e deixo lá, né? Não me custa nada. Já ouviram um ditado? Que a gente vai fazendo aquilo que a gente pode ao nosso alcance e que não custa nada, certo? Vamos ver outra coisa. Minha boquinha. O que a minha boca pode me ajudar nessa encarnação a ser feliz e fazer o outro feliz? Bom, eu tenho uma irmãzinha bem menor que eu. Eu estou ocupado, mas aí ela vem chorando perto de mim, dizendo que quer brincar comigo de boneca e eu com o meu carrinho. E chorando, chorando. E aí eu digo para ela, ah, tá bom, não precisa chorar, eu brinco com você sim, né? Você só tem a mim para brincar, eu brinco com você. Vai, para de chorar, enxuga as lágrimas e vamos brincar. Vou pegar o meu carrinho, tá bom? E é assim. Vamos jogar o dado novamente? Já foi. O nariz já foi. Nariz. A boquinha. Opa! As mãos. O que as mãos podem fazer para me ajudar? Bom, eu estou com sede.
Então eu vou até a cozinha, olho e vejo que todos os copos estão sujos na pia. Bom, o que eu posso fazer? Eu faço. Eu lavo todos os copos. Não custa nada, certo? Bom, então vamos lá. Qual que está faltando agora? Os ouvidos. O que os meus ouvidos podem ajudar? Bom, quando eu escuto alguém dizendo assim, ele é muito inteligente, eu fico feliz. E se eu fico feliz de ouvir um elogio, devo eu também elogiar o outro. Pô, tá muito legal. Puxa vida, que bom. Você é muito esperto. E assim, meus amores, essa é a atividade. Você utilizar aquilo que você tem para ser feliz e fazer o outro feliz. Tudo pode contribuir para a nossa felicidade, assim como a gente pode fazer tudo para fazer o outro feliz também. Ok? Então, fiquem com Deus e até mais. Acho que agora é a hora da prece. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade desse estudo, a oportunidade de estarmos reunidos com a certeza de que Ele alcançou o maior número de corações. Que nós fiquemos em paz, que tenhamos dias produtivos e que estejamos aqui no nosso próximo estudo. Que assim seja.